E aí, pessoal, vamos ver agora uma introdução. Por que os filósofos na modernidade começaram a falar em política e o que eles estavam levando em consideração. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa vida. Vamos continuar agora com a filosofia política na Idade Moderna. Então, assim como a filosofia do conhecimento, a teoria sobre as ciências, precisou se renovar na Idade Moderna, diante de todas as transformações pelas quais a Europa estava passando, também a filosofia política precisou dar uma repaginada, uma atualizada, para viver de acordo com os novos tempos. Não vivemos mais na antiguidade, não vivemos mais naquilo que era as trevas, a Idade Média. Vivemos uma nova época e precisamos de uma nova filosofia política. Então a filosofia política do Platão, do Aristóteles, de outros filósofos da antiguidade não serve mais. A filosofia política da Idade Média, que era muito baseada em princípios religiosos, no poder dos reis ser um poder derivado de Deus, já não serve mais. A filosofia política vai levar em consideração as novidades trazidas pelo Renascimento, todos os acontecimentos no período do Renascimento, as novas descobertas para os europeus. Então, vai se propor coisas novas. Normalmente, a gente ensina a filosofia política da modernidade a partir do Renascimento com o Maquiavel. Mas eu não vou falar de Maquiavel, acredito que vocês tenham visto bastante também nas aulas de sociologia. Vou começar direto com Hobbes, vou passar para Rousseau, falar um pouquinho de Locke também. A filosofia política na modernidade, em toda a sua variedade, costuma ter um elemento em comum, que é o contratualismo, a teoria de que a sociedade é fundada a partir de um contrato. E é isso que a gente vai ver. Quais eram as características desses novos tempos que impactavam na necessidade de uma nova filosofia política? Os europeus estavam praticando mercantilismo, saqueando as colônias, lidando com a riqueza na forma de metais preciosos, ouro, prata e outro tipo de mercadoria valioso, além de manufatura e daí por diante. Estavam se formando os estados nacionais na Europa, ou tinham se formado há poucos séculos, estados monárquicos, Reino da França, Reino de Portugal, Reino da Espanha, Império Austro-Húngaro, uma série de reinos estavam se consolidando, que já não tinham mais a forma e a estrutura que tinham na Idade Média. E nesse vai e vem de mercadorias, na relação do pacto colonial, das metrópoles com as colônias, e na relação entre as metrópoles, estavam se consolidando alguns tipos de mercado que viriam ser os mercados capitalistas da idade contemporânea até hoje. Para que isso funcionasse, você precisava ter, por exemplo, uma centralidade do poder. Por quê? Porque alguém vai ter que proteger as mercadorias, alguém vai ter que proteger as riquezas. Se estou navegando com ouro roubado da colônia, quem me garante que não vai haver piratas que vão roubar a minha embarcação? Então eu preciso de uma frota naval para garantir a propriedade das mercadorias. Se eu estou transitando com ouro nas cidades, quem me garante que não vão ser roubados também por saqueadores? Então eu preciso de uma polícia nacional, de um sistema de punição, de proteção da propriedade das riquezas. Se eu estou vendendo e comprando e a gente tem aquele sistema de equivalências, eu preciso ter uma unidade das medidas. Então, se eu estou vendendo para você 8 quilos de batata, você está vendendo para não sei quem, não sei quantos metros de corda, precisa estar padronizado. O que é 1 quilo? O que é 1 metro? Porque sem isso, como é que a gente encontra as equivalências? Isso é possível quando a gente tem unidades do poder, a gente vai ter unidades de medida. Então as coisas andam juntas, né? Se cada lugar tem seu próprio sistema de peso, cálculo, medida, a gente não negocia, não encontra equivalências e a gente fica numa grande bagunça e nem o comércio se torna possível.
São curiosidades saber de onde veio o metro, de onde veio o quilo, de onde veio a légua, de onde veio uma onça, de onde veio um polegar, mas é importante, isso não é uma curiosidade, porque isso constitui a história da formação dos estados e uma vez que está formado estado e que existe um poder político central, a filosofia vai ter que se perguntar por que existe esse poder nessa forma, por que existe a sociedade nessa forma e por que nós devemos nos sujeitar a essa organização do poder e não buscar outra. Na modernidade, a filosofia política busca dar uma explicação racional para o fenômeno do poder, da organização do poder e da forma do poder.